as situações complicadas na cidade de Olímpia, né? Nós recebemos agora, nesse momento, a informação da direção do Parque Aquático Termas dos Laranjais, um comunicado dizendo que o Termas vai paralisar as suas atividades por 30 dias, em razão da situação que, de acordo com os especialistas consultados pelo Parque Aquático, essas informações de pessoas especializadas davam conta, davam embasamento, davam conta de que a situação da epidemia de coronavírus havia se agravado, está se agravando. Nós tivemos aí uma coletiva em que do Ministério da Saúde, ou do governo federal, com vários ministros, agora há pouco, e eles comunicando que nós entramos num estágio realmente complicado e que esse estágio era um estado de guerra, né? E aí foram anunciadas várias medidas, inclusive para ajudar os empreendedores, né? Aqueles que não têm carteira assinada, não têm emprego, eles anunciaram uma série de medidas. Mas nós já vamos direto ao comunicado. Para quem está entrando agora na live, a edição extraordinária para comunicar que o Termas, a partir de amanhã, está fechado por 30 dias. Vamos lá. A Termas dos Laranjais, comunicado sobre o Covid-19. A direção do Parque Aquático Termas dos Laranjais informa que, após cuidadoso acompanhamento e avaliação dos boletins emitidos pelos órgãos oficiais de saúde, decidiu pelo fechamento de suas instalações a partir de amanhã, 19 de março, por 30 dias, podendo ser prorrogado. Neste momento, entendem os diretores, esta é a melhor forma de contribuir para a contenção do coronavírus Covid-19, apesar de não haver evidências de que o vírus sobreviva ao cloro presente nas piscinas. A decisão, no entanto, visa proteger a população olimpiense, bem como os colaboradores, parceiros e turistas em tempos de pandemia. O parque seguirá acompanhando os boletins e avaliará, seguindo recomendações das autoridades de saúde, o melhor momento de retomar as atividades. Aos que já adquiriram ingressos e desejam reagendar ou solicitar o reembolso, os canais online do parque estarão disponíveis para as solicitações. O Termas dos Laranjais agradece a compreensão e reafirma o seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todos. Então, repetindo, né? A partir de amanhã, por 30 dias, o Termas estará fechado, estará com as suas atividades paralisadas. Mas vamos ler de novo. A gente aguarda que daqui 30 dias o Termas possa voltar à normalidade. E tudo volte ao normal, né? Normal, para prejudicar o mínimo possível, né, toda a situação que está se desencadeando. Porque a nossa cidade, inclusive hoje, ela é dependente do Termas dos Laranjais, dependente do turismo. Porque eu entendo que pelo menos 50% dos empregos gerados na cidade, eles têm relação direta ou indireta com o turismo. Mas vamos de novo. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. A Márcia Gonçalves, muito triste tudo isso. Realmente é triste demais. Com certeza, né? Tem mais algum aí? Tem. João Paulo Silva, Natália Fernanda Yashida, Crisana Luísa Bini, agora vai ficar bom, em Termas fechando as portas. Quero só ver o que vai virar da cidade nos funcionários terceirizados. César, Giocondo e Viviane, estou com medo e muito. A situação, gente, não é de brincadeira mesmo, né? Principalmente após a coletiva que nós acabamos de ver de hoje à tarde do Ministério, aliás, de todos os ministérios com o presidente no comando, nós e com alguns ministros considerando que nós estamos em estado de guerra contra um inimigo invisível, contra um inimigo que a gente não pode ver, que é o coronavírus. Então, é complicado. Mas eu vou ler o comunicado de novo para aqueles que estão entrando agora na live, que não viram ainda o comunicado inteiro. É o seguinte: Termas dos Laranjais, comunicado sobre o Covid-19.
A direção do Parque Aquático Termas dos Laranjais informa que, após cuidadoso acompanhamento e avaliação dos boletins emitidos pelos órgãos oficiais de saúde, decidiu pelo fechamento de suas instalações a partir de amanhã, 19 de março, por 30 dias, podendo ser prorrogado. Neste momento, esta é a melhor forma de contribuir para a contenção do coronavírus Covid-19, apesar de não haver evidências de que o vírus sobreviva ao cloro presente nas piscinas. A decisão visa proteger a população olimpiense, bem como os colaboradores, parceiros e turistas em tempos de pandemia. O parque seguirá acompanhando os boletins e avaliará, seguindo recomendações das autoridades de saúde, o melhor momento de retomar as atividades. Aos que adquiriram ingressos e desejam reagendar ou solicitar o reembolso, os canais online do parque estarão disponíveis para as solicitações. O Termas dos Laranjais agradece a compreensão e reafirma o seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todos. A Maria Ide Narciso está dizendo assim: eu concordo com o Dr. Nilton, é preferível perder dinheiro do que perder vidas. É uma situação complicada, né? Porque de qualquer jeito você pode perder vida, ou pelo coronavírus ou pela fome, né? E vou dizer uma coisa para você. As pessoas não conseguem enxergar lá na frente. A gravidade da situação. Ela é muito pior do que parece, não apenas pela a capacidade que esse vírus tem de se transmitir, né, de se disseminar, e a capacidade que ele tem de provocar estrago. Porque pegando as pessoas idosas, as pessoas que estão com imunodepressivas, acho que é isso, mas acho que esse é o termo mesmo, que tem problema de imunidade, né? Que são, por exemplo, as pessoas que têm problema cardíaco, diabetes, pressão alta, né? Pressão alta, gente que faz tratamento com químio. Esses são acho que os imunodepressivos são esses. Bom, em razão de tudo isso, né? Essas pessoas estão sujeitas. E essas pessoas, gente, por exemplo, que eu comentei hoje, se você pegar que nós tivermos aí daqui um mês 1.000 pessoas infectadas, 20% delas vão necessitar de internação, vão necessitar de serem chamadas, que é entubado o termo que diz, ou seja, elas vão precisar de respiradouro, elas vão precisar de respirar. Por quê? Porque o coronavírus, principal efeito dele é problema no pulmão, ele ataca diretamente o pulmão. Então, as pessoas vão precisar de respiradores. Nós temos, se não me engano, não sei se eu não lembro, 7 ou 9. Mas nós teríamos 9 respiradores apenas na cidade. Ora, se ocorrer de a gente tiver na epidemia aqui, daqui um mês, com 500 pessoas infectadas, e que 20% delas, que é esse o índice que os cientistas acreditam, necessitarem de internação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 520%, daria 100 pessoas necessitando de atendimento hospitalar. Ora, nós temos 9 respiradores. Deu para entender? Então, a medida que o Termas toma, ela visa isso. Ela visa fazer, e é o que o Nilton explicou, inclusive, no áudio dele. Da curva, ou seja, você tem lá, hoje a Olímpia está com 4 ou 5 suspeitos, não tem ninguém ainda confirmado. Bom, aí você vai começar a subir, se sobe muito rápido, como é a curva que aconteceu, por exemplo, na China, se sobe muito rápido, nós não temos condições de chegar, como a China fez, construir um hospital em questão de 15 dias, mês. Jamais, né? Aí você vai falar, mas você está assustando a população? Por quê? Porque nós não vamos, se tiver 100 pessoas internadas, nós não vamos ter aí, só com 9 respiradores, a situação vai ficar complicada. Não. Aí o próprio Fábio Martinez, que foi o vice-prefeito que esteve aqui com a gente, ele falou o seguinte, que nesse caso, se decretada a emergência, a Prefeitura de Olímpia pode comprar novos respiradores, porque aí não vai depender de licitação. Ela vai fazer o quê? Ela vai comprar, declarando a emergência, ela pode comprar sem licitação, mas custa R$60 mil cada respirador desse. Por isso que o Nilton dizia que a curva tem que ser mantida, menos agressiva, menos alta. Por quê? Menos elevada. Porque se a gente conseguir passar, vamos supor, a média que o pessoal fala são 3 meses.
Eles dizem que a coisa vai ficar razoável mesmo no meados do mês de junho e julho. Então vamos supor que a gente consiga aqui em Olímpia atrasar o máximo possível o pico dessa epidemia. Vai acontecer o seguinte, nós vamos ter condição de trabalhar para ter condições, quer dizer, as autoridades municipais vão trabalhar para ter condições de atender às necessidades, né, das pessoas que necessitaram de internação. Tem mais? O trem desandou aqui. Luiz boa tarde. Crisana, Luísa Bini, todos vamos pagar um pouco. O turista, querendo ou não, traz a renda para a cidade. Com certeza. Jaqueline Andrade, César, já falei. Bruna Leia Ferreira, Rosana Celeste, que Deus nos proteja. Diego Quiles, que Deus nos proteja. Rosana Celeste, que Deus nos proteja, pois muito triste toda essa situação. Vamos todos entrar em oração para atravessar essa situação. Maria Luísa Luzia Santos, misericórdia. Adriano Toscano, acho muito triste, mas também acho uma decisão racional. Aqui em Rio Preto, o calçadão e os shoppings estão todos vazios. Maria Ide Narciso, eu sou a favor de fechar, porque... Fechar as igrejas também. Se as igrejas irão fechar, e o Dr. Nilton explicou, não é uma gripe qualquer. Não é, Maria Ide, não é uma gripe qualquer, é uma gripe complicada, perigosa, mas o que acontece é o seguinte, e aí é que entra a situação. Eu vi um comentário de uma socióloga, ela dizendo o seguinte, que o coronavírus, ele pode dizimar grande parte dos pobres do Brasil. Ora, qual que é considerado pobre no Brasil? 50% da população ganha R$415 por mês só. É esse o problema. Então o medo está aí. Tanto que no programa de hoje, do meio-dia, eu pedi encarecidamente para o prefeito e assistência social, para que o pessoal da assistência social elabore, faça um planejamento, faça um planejamento, faça um plano para ajudar. Nós temos hoje 5.700 famílias vivendo abaixo da linha da pobreza no município de Olímpia. E nós temos mais ou menos de 6 a 7 mil, eu não sei o número exato, mas pode chegar a 10 mil os empregados em empregos que são ligados direta ou indiretamente ao turismo. Agora, você acha que se ficar essa pandemia levar 4, 5 meses, Nossa, em termos ficar 3 meses parado, pelo menos, que é o que se calcula, está anunciando 30 dias, mas daqui 30 dias, com certeza, nós vamos estar, que essas pessoas pobres, se bem que o presidente Bolsonaro, ele acabou dando na entrevista dele junto com os ministros, ele acabou anunciando que vai dar, parece que uma ajuda de R$200, né? A internet deu um probleminha aqui e saiu do ar. Aí, voltou. Que dará uma ajuda de R$200 para as pessoas que não estão empregadas. É aqueles que são os chamados empreendedores, que ele sempre garante, né? É aquele pessoal... Não estou com coronavírus ainda não, gente. É aquele pessoal que trabalha sem carteira assinada, que vende coxinha, né, lava vidro de carro, é aquele pessoal. E aí vai ter que pegar o quê? Usar cadastro da assistência social. Mas eu mesmo assim, eu entendo que a Prefeitura de Olímpia tem que ter um plano de contingência. Ou seja, a situação a tendência dela, eu não sou nenhum mago para prever o futuro, mas a tendência é de ficar muito ruim. E a gente não pode esperar piorar, né? Para as pessoas mais pobres. E a gente não pode esperar que isso aconteça. Tem mais bom dia? Mais comentários? Tem. O José Carlos Murilo está dizendo assim, e se todos os municípios precisar comprar respiradores, não vai ter oferta no mercado? Também isso, e eu acho que essa questão, ela tem que haver uma previsão, né? Porque se todo mundo esperar acontecer da emergência para comprar respirador, vai ter respirador, vai faltar. Então, é interessante que já se faça um planejamento. Um plano de contingência também prevendo isso, né? Porque você não pode dizer que é necessário, normalmente em Olímpia, ter mais do que esses 9 respiradores. Vamos supor que seja o ideal, seriam 10 ou 15 respiradores, vamos supor assim, né? Porque senão você vai comprar 100 respiradores e depois você não vai ter onde usar isso. Isso. Não é? Então, teria que comprar um número limite máximo, já prevendo que a cidade é uma cidade turística, que pode aumentar o número de turistas, etc, etc. E ela pode necessitar desses respiradores no futuro, um número X deixar comprado e deixar garantido já, né, ou pelo menos encaminhado a negociação se caso precisar mais. Mas é necessário que se faça um planejamento
atendendo a necessidade do município desses respiradores que, pelo que eu entendi, do que eu conversei já com o Fábio e com o Newton, são coisas preponderantes para o tratamento do coronavírus, que ele ataca diretamente os pulmões, que ele é uma infecção que atinge muito os pulmões e as pessoas acabam necessitando desse tal de respirador. Adriana Jacomazzi, que Jesus nos abençoe. A Mariana Facina reza por nós da enfermagem, para ter força para que nós continuemos cuidando das pessoas já doentes, hospitalizadas e os demais que estão vindo pelo corona. Desde já, minha querida, são as pessoas que a gente precisa mais mandar energia positiva. Você tem que encarar a sua profissão como sacerdócio. Porque nesse momento agora vocês são guerreiros. Vocês vão ser guerreiros e figuras importantíssimas na solução desse problema, tá? Os enfermeiros, os médicos, os técnicos. Médicos, técnicos, até o pessoal que faz limpeza do hospital, porque sem eles nada vai acontecer, a higienização é um negócio fundamental, importantíssimo, né? Para que se recupere disso. Mas só complementando, dá para segurar um pouco? Não dá, não. Então vai. Márcia Gonçalves, muito triste tudo isso. O Otávio Reco, o Vale do Turismo vai virar fantasma. Muito triste. Não vai, Otávio. Ele volta. Lá na frente ele volta. Eu acho que... Mas por enquanto vai. A gente vai sofrer muito agora. Eu acho que a coisa vai começar a voltar ao normal lá pro mês de agosto. E não é temporada. Pra você ter uma ideia. Adriano Toscano, se precisar comprar, é só usar estes empréstimos que o prefeito pegou e nunca mostrou para onde foi. Olha, eu digo para você, a questão não é a falta de dinheiro. Porque esse empréstimo, inclusive, ele não foi pego para comprar isso aí, para comprar respirador, né? Eu acho, e nem para dar dinheiro para fazer um plano de contingência da situação aí do pessoal da assistência social. Na prefeitura, cada setor tem o seu dinheiro alocado, então não dá para o prefeito ficar transferindo de um lugar para o outro. Mas eu acredito, e pelo que o Fábio falou aqui, é claro, você vai ter que remanejar dinheiro da própria saúde, né? Que Sim. Ela tem, a saúde fica, não sei se é 25% ou 35% da arrecadação, vai para a saúde já. Então vai ter que ser uma realocação ali, né? Mas decretado o estado de emergência, elimina a necessidade da licitação, que às vezes leva 30 dias, todo um processo que leva mais, às vezes se entrar na justiça leva anos. Então, no estado de emergência, o prefeito pode comprar sem licitação. Então, esse é o ponto. Você vai poder estado comprar. De emergência, estado gente. De emergência. Vai lá. César de Severina, parabéns ao Termas pela atitude. Daniele da Silva. Deixa eu só complementar. Eu acredito, viu, César, que, olha, o Benito Benatti, o vice-presidente... A Débora Vicente. Olha, eu não queria estar nos últimos dias na pele deles, porque eu tenho certeza, eu faço parte do Conselho Deliberativo, né? Eu tenho certeza que eles viveram momentos de terror. Momentos de terror, para tomar essa decisão. Mesmo porque o Jorge, por exemplo, é arquiteto. Né? A Débora, ela é especializada, ela conhece tudo do Termas, né? E o Benito é empresário. Então, você já imaginou? Você não entende nada de saúde. Eles tiveram que consultar pessoas especializadas, tem que procurar infectologistas. Aí tem outro problema, tem que consultar até economista, né? Que no caso, o presidente do Conselho Deliberativo, além de advogado, também é economista, que é o Mário Montini, mas teve que consultar, inclusive, economistas. Por quê? Porque o problema não é só a saúde. O problema é a saúde... Envolve um todo. E a economia também pode gerar problema de saúde. Porque nós temos um contingente de milhares de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas que dependem do biquinho que faz para poder sobreviver aí na área do turismo. Então é complicadíssimo. São 1000 famílias no Termas, né? Fora os terceirizados. Daniele da Silva, graças a Deus, que Deus nos proteja nossos filhos e a todos. Bruna Rosa, meu Deus, é o fim dos tempos mesmo. Todos estão sujeitos a risco. Que Deus proteja cada um de nós. Gustavo Lupe, algum posicionamento do Hotbit? Olha, essa posição foi tomada pelo Termas. Eu tenho a impressão que o Hotbit, de uma forma ou de outra, que não seja mais hoje... Mais cedo ou mais tarde também vai fechar. Mais cedo ou mais tarde vai entrar também. Porque não é possível, embora a situação do Hotbit seja pior do que a do Termas, por quê? Porque o Hotbit, além de ter o grupo Ferraza, que é o grupo detentor do Hotbit, além de ter o parque aquático,
eles têm um complexo todo de hoteleira, né? Tem resorts, tem hotéis, etc. Então, a situação deles é muito mais complicada pior que a do Termas. O Termas, embora seja a mola propulsora, aliás, é complicada para eles. O Termas, em termos social, em termos de responsabilidade social, é maior do que eles. Porque 80%, 90% da população que vem para o Olímpia, ela vem para vir no Termas. Ela não vem para vir no Hot Beach ainda, né? O Hot Beach, desejamos que chegue lá. Mas ela não vem, só você pegar num dia de pico. O Hot Beach tem aí 5, 7 mil pessoas, o Termas tem 20 mil. Então é uma diferença astronômica, né? O ano passado o Termas teve quase 2 milhões de visitantes e o Hot Beach anunciou acho que 500 mil ou 400 mil. Então a diferença é essa. Não querendo menosprezar o Hot Beach, jamais, não tem nada a ver. Nós estamos só falando em termos de estatística, né? E de importância para o turismo, para a economia. Mas o Termas, a responsabilidade social é muito maior. Tanto que vocês viram a polêmica que se instalou na em cima do Termas. Internet, em cima do Termas. Até parecia que o Termas era o culpado pelo coronavírus. Dava essa impressão mesmo. Né? Então, não tem nada a ver. Agora, você imagina a responsabilidade desse pessoal que de ter que tomar uma decisão séria. E com base em toda essa pressão, ter que tomar uma decisão também pensando lá na frente. O que vai ser da economia dessa cidade. Porque quem tem um pouco de dinheiro, né, não tem problema. Você vai passar por isso. Quem tem emprego com carteira assinada e etc e tal, e a garantia, o patrão vai dar férias coletivas, né? Depois ele pode descontar no banco de horas, alguma coisa ele pode fazer, ele vai passar apertado, vai, todo mundo, porque a economia vai parar nos próximos meses, não é só, vai parar em todos os setores, mas ele pode se virar. Agora, e quem não tem? E eu pergunto para vocês, quantas pessoas vão ser mandadas embora, vão ser dispensadas, né? Em razão de não ter o giro do turismo na cidade. É simples isso. Então, se já tem uma situação de penúria, isso, né? Você imagina. Por isso que eu vi um artigo desse sociólogo, fiquei espantado, porque é isso que eu pensava mais ou menos, e agora eu tenho mais uma pessoa que pensa como eu. O coronavírus ele pode realmente promover o tal do arrebatamento que está na Bíblia, ou seja, dos pobres será o reino do céu. O Otávio Reco está dizendo assim, o Termas é muito forte, vai voltar melhor ainda. O Termas sim, já. Mas a cidade não, os microempresários não, os empresários também não. Por isso que a diretoria do Termas ficou numa situação, ficou em palpo de aranha, porque ela tem responsabilidade com a economia da cidade. Não é só com a economia do Termas, né? O Benito Benatti, ele sonhava a situação da cidade ser uma Olímpia turística há 20 anos atrás, quando ninguém nem pensava nisso, nem sabia o que era turismo. Né? Então a responsabilidade, ele foi lá, convidou os investidores para vir para cá, para poder investir em Olímpia. São vários resorts sendo construídos. E outra coisa, os deserdados da cana, que são milhares, trabalham na construção civil. Como é que vai ficar? Você acha que vão começar a fazer isso? Vão manter o pessoal, as obras em andamento? Vai parar tudo. A Cláudia e o Márcio estão dizendo assim, complicado, agora as crianças especiais vão ficar sem a fisioterapia. Mas eu acho que aí tem que ter uma situação paliativa, né, Cláudia? Mas vai ter que parar. O principal foco também é de suspender a natação. Tanto nos particulares, entendeu? Uhum. Agora no Termas também com certeza vai parar. O Gustavo Lupe está respondendo. Elaine Rodrigues, que tristeza, que Deus nos proteja. Glaucia Cristina, aleluia. Daniela Charaba, obrigado, Gustavo. Wagner Silva, agora sim, tem todo o meu respeito, o presidente do Termas e a diretoria. Ele está respondendo a Daniela. Acho que ela não entendeu o que estava acontecendo. Tá. Wagner Silva, agora sim tem todo o meu respeito, o presidente do Termas, a diretoria e os colaboradores. Deus vai recompensar vocês por esta perca, mas vocês têm todo o respeito da população. Mas será Eles iriam fechar, mas na hora certa, gente. Como que ele chama, rapaz? Wagner Silva. Eu tenho certeza que o pessoal, que a diretoria do Termas está pensando nisso já há alguns dias, não é de agora não, desde a semana passada. O problema, meu querido, é que as pessoas, você não está conseguindo enxergar lá na frente. A saúde é em primeiro lugar, mas a alimentação, situação coisa básica. De fome também é saúde, você entendeu? Então, era 2 pesos e 2 medidas. Olha, você tem responsabilidade, e todo mundo fala, tem responsabilidade com o pessoal que tem os investidores que vão perder dinheiro e tal. Esses têm condição de bancar. O problema é o pobre que vai ficar sem emprego, vai ficar sem o sustento da família. Sem sustento. É por isso que eu pedi para o prefeito hoje encarecidamente fazer o planejamento. Um plano
um plano para assistência social, para que essa população não fique desamparada. Agi Santos, quantas pessoas tem infectadas em Olímpia? Nenhuma. É suspeita, são 4. Ainda, a informação oficial, eu conversei hoje de manhã com o Dr. Nilton na Santa Casa, que ele é o médico principal da Santa Casa, não tem nada ainda confirmado. Você tem, eu não sei se não foi, eu não vi o boletim epidemiológico de hoje ainda. São 4 suspeitos. Ontem eram 4 suspeitos. O que é o suspeito? O cara vai lá, ele tá com febre e algum sintoma coriza, alguma coisa, ele vai lá e faz o exame. Agora o exame leva 15 dias para... O primeiro cara, que foi a semana passada, ainda não chegou o exame dele. Contraprova também demora 15 dias. E depois que você faz um exame, tem que fazer uma contraprova, porque o exame pode dar errado. E pode passar de 15 dias, né? Porque com tanto exame na frente, a Daniela Charaba, que tenhamos muita sabedoria e paciência nesta fase, que Deus proteja a todos e muita fé. Eu espero e aguardo, com certeza, gente. Eu espero que o nosso prefeito seja iluminado nessa hora e ele tenha condições de estabelecer um plano de contingência para que nós não venhamos a sofrer nos próximos meses, né? Aí de acordo com... Eu espero também que o Dória em São Paulo, espero que o não deixe essa população desamparada. Não deixe a população desamparada, porque senão nós vamos ter mortes pelo coronavírus por fome. E mortes. E tem mais, você sabe o que acontece? Se a pessoa passa fome ou ela tem uma alimentação deficiente, o que vai acontecer com ela? A resistência dela cai, o sistema imunológico dela vai ficar baixo, ela vai estar sujeita também. Vai estar na zona de risco. Na zona de risco, que vão ser... nós temos, gente, 5.700 famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. Cada membro da família vive com menos de R$5 por dia. R$5 você não compra nem pão. Eu pergunto, o que você consegue? Não compra nem pão. Então vai. Daniela Charaba, é todo um conjunto, Arantes, um caminho do lado do outro. Eu concordo. Márcia Gonçalves, gente, vamos nos prevenir, nos unirmos em oração. No momento é o que podemos fazer. Inclusive, gente, importantíssimo, não é só orar, não, esperar que Jesus venha promover a glória, não. Nós temos que orar, pedir... E fazer a nossa parte. Olha só, isolamento, né? Isolamento. Quem puder ficar em casa, fica. Quem tem avô, que tem mais de 65 anos, mais de 60 anos, quem tem avô, pai, tio, que seja, né? Faça tudo, vá no mercado para essa pessoa, deixe essa pessoa em casa, deixe ela isolada. Os mais jovens, eu vi até um grupo de jovens na internet todo dia, que eles estavam promovendo o quê? Eles estavam promovendo a ida das pessoas para fazer compra para os mais velhos. Então, não é só esperar a graça divina. O problema é que as pessoas que estão na zona de risco, que a maioria são os idosos, eles não estão tendo essa consciência do perigo. Eles estão frequentando a aglomeração, eles estão indo no mercado, eles estão vivendo a vida normal. E você não precisa, quanto mais você isolar, o que vai acontecer, o que nós estamos falando é isso. Aí você vai falar, mas o coronavírus ele vai atacar, mas não tem jeito, ele vem, vai chegar, nós vamos ter crise e vai ter tudo isso. Só que quanto menos casos a gente tiver nos próximos 2 meses, por exemplo, e se a nossa curva de contágio não for aquele negócio lá em cima e voltar, ela for mais ou menos crescendo lentamente, a nossa sistema de saúde, a nossa rede vai conseguir dar conta do recado. Agora, se não acontecer isso, entendeu? Se o pico for alto e tiver muitos casos, vai morrer gente por falta de atendimento. Se a gente também não tiver alimentação para esse pessoal de baixa renda, também eles vão ficar sujeitos, vão entrar na área de risco, vão ficar sujeitos a ter o vírus também, e aí o médico vai ter que decidir quem ele vai deixar viver ou não. Então, agora, qual que é a nossa responsabilidade? Não é só o isolamento. Nós temos também o seguinte, olha, você tem noção, se tem um parente seu na sua casa que está com suspeita, tem que tomar as medidas que são... É só você entrar na internet, vai no Ministério da Saúde, tem lá todas as medidas de prevenção. Tem até os bonequinhos, desenhinhos explicando o que fazer. Mas a básica é o seguinte... Você passou a mão, você está perto de alguém, 2 metros de distância. Por quê? Eu estou falando aqui com a minha filha agora... Não chega muito perto, não. Eu estou falando perto dela, ela pode estar respirando as gotículas da minha saliva, porque eu estou falando. E nessas gotículas, se tiver o vírus, ela pegou.
É simples assim, por isso que é os 2 metros de distância. Outra coisa, lavar as mãos. Então, eu soprei aqui a gotícula, peguei no corrimão de uma escada, eu apertei o botão do elevador, eu tenho que lavar a mão antes de passar no rosto. Porque é no passar aqui, ou no respirar, a gotícula é que você pega. E o sabão, é porque o sabão ele detona uma casca de proteína que o vírus tem e ele acaba morrendo em razão disso. Vai responder disso, não vai dar. Bom dia. Márcia Gonçalves, já falei, Wagner Silva, eu entendo o que você está querendo dizer, também penso assim, mas se começar a ter perdas, a vida tem mais valor. O governo federal, o governo estadual e o municipal tem que amparar a população, tem que ir em busca de recursos. Aí é que está a questão, Wagner. Eu realmente fico preocupado, porque se nós tivemos condição de todas as cidades estavam com uma crise muito maior e a gente não estava passando porque a gente tinha o turismo, agora a gente vai ver a questão ao contrário, né? Contrário disso. O de baixo. É o boletim epidemiológico, né? Vai lá. 7 casos suspeitos. Acabamos de receber, gente, o boletim epidemiológico com 7 casos da Secretaria da Saúde de Olímpia. Secretaria da Saúde de Olímpia. Eu vou ler o boletim para vocês. Boletim epidemiológico, casos suspeitos de Olímpia, 18 de março de 2020. Ele foi expedido agora às 16 horas e 50 minutos. 30 minutos. A Secretaria de Saúde de Olímpia esclarece que, neste momento, monitora 7 casos suspeitos do Covid-19, o coronavírus, no município. No total, são 5 mulheres com idades de 30, 34, 36, 57 e 59 anos e 2 homens de 39 e 45 anos. Aqui no caso não tem nenhum por idade. Só vê 2 por idoso, nenhum, isso porque... Nem 59 ainda não está, é acima de 60. Das notificações, apenas uma mulher de 30 anos permanece internada na Santa Casa. 5 estão em isolamento domiciliar e a outra já cumpriu o período de resguardo. Todos passam bem. Os exames dos pacientes estão sob análise do Instituto Adolfo Lutz. E a demora em divulgar os resultados é decorrente da alta demanda que o próprio Instituto vem recebendo. A Prefeitura ressalta ainda que diversas medidas estão sendo adotadas pelas autoridades municipais para evitar o contágio e garantir a prevenção. Tá? E para quem entrou agora, vamos ler de novo também o comunicado do Termas dos Laranjais. A direção do Parque Aquático Termas dos Laranjais informa que, após cuidadoso acompanhamento e avaliação dos boletins emitidos pelos órgãos oficiais de saúde, decidiu pelo fechamento de suas instalações a partir de amanhã, 19 de março, por 30 dias, podendo ser prorrogado. Neste momento, esta é a melhor forma de contribuir para a contenção do coronavírus, o Covid-19, apesar de não haver evidências de que o vírus sobreviva ao cloro presente nas piscinas. A decisão visa proteger a população olimpiense, bem como os colaboradores, parceiros e turistas em tempos de pandemia. O parque seguirá acompanhando os boletins e avaliará, seguindo recomendações das autoridades de saúde, o melhor momento de retornar às atividades. Aos que já adquiriram ingressos e desejam reagendar ou solicitar reembolso, os canais online do parque estão disponíveis para as solicitações. O Termas dos Laranjais agradece a compreensão e reafirma o seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todos. E vale lembrar, gente, as crianças não estão na zona de risco, né? Mas são vetores. Eles são transmissores da doença, mesmo sem apresentar sintomas. Então, vamos poupar as crianças também. Lembrando que quando fechar as escolas, não é férias. Não é para pegar a criança, ir pra praia, ir pro shopping, não é isso, gente. Não, mas também não vai adiantar, vamos colocar essas crianças dentro de casa. Hoje, por exemplo, em São Paulo, as praias estão todas fechadas, né? No Rio de Janeiro também, embora no final de semana a coisa tivesse movimentada, o pessoal, as prefeituras e os governos estaduais estão colocando a polícia para evitar aglomeração, inclusive nas praias. Então, não vai ter como, né? Não vai ter como o pessoal nem viajar. Não vai viajar para ficar no apartamento fechado. Né?
Reginaldo Gazeta, todos devem se ajudar. O momento é conscientizar e ajudar. Renata e Andressa, aqui em Barretos, em nota oficial, anunciou ontem 4 casos suspeitos e hoje o número subiu para 16 casos suspeitos. Todas as escolas estarão fechadas a partir de segunda-feira, sem data para voltar. Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma situação que é meio esquisita. O Dória decretou que lá em São Paulo interrompeu-se as aulas na segunda-feira. No interior iria até sexta-feira, só que não tem ninguém na escola. Então, desde segunda. Desde segunda-feira. Então, desde segunda-feira que também não tem aula, né? Na rede estadual, e eu acredito que nem na municipal também tenha tido o número não tá tendo. De alunos, né? A Jaque, a Andressa está perguntando, e o hotel Hot Beach vai fechar também? A gente não tem informação do Hot Beach. Hot Beach, porque a decisão foi tomada pelo Termas, Jaque. O Hot Beach, é o que eu estou falando, de uma forma ou de outra, é um complexo, né, que tem hotéis, tem um monte de coisa, e o Termas dos Laranjais, ele é gerido por uma associação, né, uma associação, na verdade ele começou como um clube, e é uma associação. O Hot Beach não, é uma empresa, uma sociedade que tem, que não é uma associação, é uma empresa que toma conta. É um grupo, né, de pessoas que toma conta, é um grupo de pessoas que são os proprietários. Então, esse grupo é que tem que decidir. E aí sim, essa é uma coisa eminentemente particular. O Termas, embora seja uma associação, né, ela já é quase que uma associação que é praticamente um patrimônio da cidade. Agora o Hot Beach não, é uma empresa que gere o Hot Beach e ela também gere todos os empreendimentos que tem hotéis e tem também resorts, né? Mas eu acredito que uma decisão, pelo menos um posicionamento. Eles vão fazer. Aliás, você pode até perguntar para o Marquinhos se tem. Dá uma perguntada para o Marquinhos se tem alguma movimentação, ou para ele mandar para nós uma nota sobre o Hot Beach. A Gi Santos está dizendo assim: o governo municipal tem que amparar a população, tem que buscar recursos, devemos nos prevenir com álcool gel. Lavar bem as mãos, é que eu tô lendo e tô escrevendo, mas para isso o consumidor deveria facilitar o preço do álcool em gel. Tá um absurdo quando não você é o encontra, é os empresários. É o comerciante, né? A Daniela Charaba, provavelmente vai parar tudo que é relativo ao Termas. Com certeza. O Termas, por exemplo, você pegar imediatamente se fechou a partir de amanhã, como é que os resorts vão chamar as pessoas para vir aqui? Né? Então, eles vão ter que, inclusive, comunicar às pessoas, vão ter que ressarcir, ou então agendar mais para frente, para agosto, por aí, para a pessoa vir para a Olímpia. Eles vão ter que dar um jeito, porque não vai ter como. O pessoal vai vir à Olímpia para vir o quê? Aqui está tudo fechado. Ele vai vir à Olímpia para ficar preso num apartamento. É a mesma coisa que eu falei agora, a pessoa sair daqui e ir para a praia. Vai lá, a praia está fechada? Não pode também. Vai fazer o quê? Então não tem como. Vai tudo parar, com certeza. Hotéis, já tem hotel. Já tem 2 hotéis fechados. 2 hotéis fechados e eu sei de um amigo meu que vai dar férias coletivas também já está fechando. E aí vai ter um monte de coisa. A cidade vai ficar um deserto, essa é a verdade. Né? O que vai funcionar realmente... É mercado e farmácia. Mercado e farmácia. Os comerciantes já tem, por exemplo, loja de roupas... Né? Trabalhando com delivery. Até loja de roupas trabalhando com o tal do delivery, né? Tem lanchonete que está oferecendo porções, está levando porções na casa. Não, tá levando cerveja na casa do cliente. Cerveja na sem precisar devolver o vasilhame. Olha que beleza. Vamos encher a cara para esquecer o problema. Então, quem sabe o álcool previne? Não, me perguntaram isso hoje. Olha só a pergunta que uma amiga minha me fez hoje. Que se ela se enchesse a cara de álcool, mataria o vírus. Olha, porque se o álcool gel mata o vírus, eu vou encher, né, a cara de cachaça e lá o álcool vai para o sangue mesmo, lá no sangue ele vai matar o vírus. Lê do engano. O álcool, ele vai provocar o quê? Vai provocar uma baixa resistência do seu organismo e aí sim você vai poder pegar. Então não venha com essa de achar que beber, né, Renatão? Beber não vai fazer. Para de beber, pelo amor de Deus, gente. Vamos dar prejuízo para a Ambev. A Cláudia Marcia está dizendo assim: eu estou com gripe. O médico disse que se estiver febre é para voltar. Não é fácil, pois tenho um filho especial cadeirante. Tenho que olhar ele e dar comida na boca. Meu Deus, está tenso. Como que faz? Não tem como ficar longe dele. Só coloco máscara para não passar gripe para ele. Envolve. Amanhã a gente vai poder fazer essas perguntas pro Dr. Nilton. Como é que faz uma pessoa que tá de resguardo na casa com os familiares? Porque se a pessoa não morar sozinha, como é que vai fazer o resguardo, a quarentena? Eu tenho
seria até falta de ética, né? Porque está num grupo aqui que eu não deveria, mas como é uma situação que tem Ô, gente, é um assunto sério, a gente não pode dar risada, hein? A gente faz essas coisas para descontrair um pouco da tensão. A Daniela Charaba, uma coisa boa no meio desse caos é ver vocês novamente hoje, só para descontrair. Legal. Bom, mas olha só, gente, ó, foi postado hoje... Rodou, né? Rodou. Na internet, umas orientações que tem do governo de São Paulo. Eu vou até colocar, eu vou mudar aqui, deixa eu ver se eu mudo a tela, para vocês verem aí. Essas orientações que estão sendo passadas pelo governo do estado, né? Vamos lá, as orientações, está aqui, ó. Cuidados para quem cuida de paciente em isolamento, que é a pergunta da menina, não é isso? Isso. Está lá, ó. Evitar contato direto com os fluidos corporais. O que é o fluido corporal? É o que eu acabei de dizer, de você conversar. Por quê? Porque o vírus ele se espalha, ele envolto em gotículas, né, de saliva, daquele elemento que tem na tosse e no espirro e tudo mais. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados orais ou respiratórios. Então, se você vai limpar o nariz... Ou se você vai dar comida para o seu filho, você usa luva. Você usa luva. Usar luvas descartáveis e aventais ao limpar ou manusear superfícies, roupas ou superfícies com fluidos corporais do paciente. Vamos nos colocar dentro de uma bolha. Isso. Isso não. Luva, não, dentro da bolha que é a luva, né? A luva é um plástico, né? Luvas, máscaras e resíduos do paciente devem ser colocados em saco de lixo no quarto da pessoa doente antes do descarte, com outros resíduos domésticos, entendeu? Quer dizer, você vai pegar o saco de lixo e essas luvas, que você usou tudo no paciente, você não leva e deixa lá na cozinha ou na parte de fora onde você costuma deixar o lixo. Você coloca tudo, deixa num cantinho do quarto e depois, na hora do descarte, é que você faz a situação... a situação do lixo, né? Me parece que a pessoa também, eu ouvi hoje, que a pessoa que estiver com suspeita ou estiver com vírus, ela não pode nem usar o mesmo banheiro. Isso, tem essa informação aqui também. Cuidados para o paciente em isolamento domiciliar, mais um. De preferência, ficar em quarto individual bem ventilado. Ou seja, a pessoa... Nada de ar-condicionado. Bem ventilado. Não fala aqui de ar-condicionado. Você já está... Não receber visita. Quer dizer, ficar em isolamento mesmo. Evitar o compartilhamento de objetos de higiene pessoal. Tá? Sabonete, o que mais? Toalha. Né? Uma grande pergunta que me fizeram toalha também. De rosto. Você tá lá, você vai lá, lava a mão e tal, de repente você lava o rosto, depois lava a mão e pega a toalha e passa na cara. Pegou. E alguém já chegou lá e fez a mesma coisa, você pode pegar, né? Claro que cada um, né, nessa situação, hoje inclusive, não pode ter uma toalha para cada um. O ideal é, no banheiro, você pega aquele papel toalha que usa na cozinha, coloca no banheiro para você enxugar as mãos, principalmente, na lavar. A toalha de banho, cada um já tem a sua mesmo. Você não vai ceder a sua toalha de banho. Não vai compartilhar, né? Não compartilha. Então, a única coisa que se acaba, às vezes, compartilhando é que a pessoa coloca lá uma toalha. Você vai na casa visitar uma pessoa, tem uma toalha de rosto, você vai lavar, enxugar a mão. Isso não pode, né? E permanecer em casa até desaparecerem completamente os sintomas. Essa é a segunda tabela que tem aqui. Cuidados para todos. Vamos lá, agora nos cuidados para todos. Cobrir a boca e o nariz durante tosse e espirros, preferencialmente com lenços de papel ou o cotovelo flexionado. Eu já faço errado. Faz aí. Assim, eu já faço assim. Não dá, né? Você faz assim, aí o trem espirra tudo. Pum, espirra tudo, voa para tudo quanto é lugar, né? Se usar lenço de papel, joga fora imediatamente após o uso. Sempre lava as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Gente, não é lenço de papel, não é aquele lenço de antigamente que você anda com lenço no bolso, não, pelo amor de Deus, hein? Higienize, olha essa daqui. Higienize o telefone celular com álcool isopropílico 70%. Eu vi hoje pode ser até um fake, mas estava falando da questão do álcool. Por que é 70%? Porque 70% o álcool evapora menos. Então, se você não achar o álcool gel... Usa de churrasqueira. Pega o que tem lá 80%, o 90% que seja, aí você tira do álcool, você tira 30%,
tira 300 ml dele e joga água, ele vai ficar com 70%. Aí você pode utilizar, porque ele não vai evaporar, né? E não vai ser tão prejudicial à sua mão. O gel é simplesmente para não ser prejudicial, para não descascar a sua mão e tal. Mas não é necessário usar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma vez que você lavou a mão, você não precisa do álcool, né? Você fica um pouco mais protegido. E outra coisa, a questão de passar o álcool também, você passa o álcool por cima, não significa que ele matou os vírus que estão aqui na ponta dos dedos, não significa que ele matou os vírus que estão aqui, se você não fizer o mesmo movimento que você faz para lavar. Inclusive a mulherada aí que usa unha em gel, usa alongamento em unha, é um dos motivos que eles pedem para tirar. Porque acumula tudo debaixo da unha. Isso, então vamos tirar o em gel e o troço aí. Alongamento de unha. Bom, vamos lá. Cuidados para quem mora com o paciente em isolamento. Usar água e sabão ou detergente para lavar talheres e pratos após o uso. Procurar atendimento imediato, médico imediato, se desenvolver febre, tosse ou falta de ar. Limpar e desinfetar diariamente as superfícies frequentemente tocadas e as superfícies do banheiro. Roupas, toalhas e roupas de cama usados pelo paciente devem ser lavados com água e sabão. Vamos lá, tem mais aqui. Vamos rapidinho agora, né? Essas informações foram expedidas pelo governo do estado. Cuidados para quem mora com paciente em isolamento. Isso que já falamos? Não, manter a distância de pelo menos 1 metro da pessoa, limitar a circulação do paciente, evitar compartilhamento de objetos de higiene pessoal e manter ventilação em ambientes. E por último, usar máscara cirúrgica bem ajustada ao rosto quando estiver no mesmo ambiente. Com a pessoa que está com problema. Isso. Se você não tem a pessoa que está com problema, você não tem necessidade de fazer isso. A máscara precisa ser descartada imediatamente após o uso. A máscara não deve ser tocada ou manuseada durante o uso. Nada de ficar pondo e tirando, viu, gente? Se usar lenço de papel, jogue fora imediatamente após o uso. Bom, tá aí, gente. Vamos agora eu vou mais uma vez ler para vocês o boletim, né? Epidemiológico e também o comunicado do Termas. E se vocês tiverem mais perguntas, alguma coisa, nós estamos à disposição. Tela. Vamos voltar à tela. O Wagner Silva está dizendo assim: eu vi uma postagem de um vereador a respeito do prédio da antiga Beneficência Portuguesa. Sugestão, por que nesse prédio não instala um hospital para as pessoas carentes, inclusive receber possíveis pacientes do corona? Isso é uma sugestão. Sim, o Wagner, né? O Wagner, o problema é só um. O prédio está comprometido. Ele virou objeto de uma pendenga judicial. Existe uma ação na justiça que está tentando, inclusive está julgando até improbidade administrativa. Né? Tem pessoas envolvidas em entidade. Não vou entrar em detalhes que não vem ao caso agora. Não tem o caso e não vem ao caso. Mas a prefeitura não pode assumir. Eu entendo que lá, as instalações que estão lá, inclusive, para que você possa usar, a prefeitura ela não pode também assumir aquilo lá e fazer todas as reformas que são necessárias se não existe uma decisão. Ela não pode ter. Se derem, por exemplo, só a posse para ela, tem que ser uma posse por 20 anos, teria que ser uma posse em comodato para ela poder fazer as alterações que tem que ser feitas lá e utilizar aquilo como um hospital, né? Ou agora em questão emergencial para tratamento de dengue e coronavírus, ou de coronavírus, depois ser aproveitado também para dengue, etc. Mas isso depende de decisão judicial. E decisão judicial, meu amigo, esse caso já está há vários anos na justiça. E era para ser decidido até o final do ano. Aí houve uma alteração na lei e essa lei exige que se tente um acordo nesses casos antes. Foi marcada uma audiência para ver se tem esses acordos, depois é que a juíza vai julgar. Então, ainda não tem possibilidade de utilização. É um prédio? É um prédio. Pode vir a ser do município? Pode, porque existe até uma ação de uso capião do município para assumir aquele prédio e transformá-lo em algo da saúde, porque parece que no registro dele em cartório existe que aquele local, quando foi doado o terreno, era para que se fosse algo ligado à saúde. Então não pode ser outra coisa a não ser uma questão ligada à saúde. Você entendeu? Eu entendi. Então. Wagner Silva, você é um grande jornalista, me respondeu todas as perguntas. Gostei, abraço. Que isso, Wagner, estamos aqui para isso. Bom, vamos à leitura? Se tiver mais alguma pergunta, quem tiver pergunta pode fazer, nós vamos ler o comunicado. Eu vou ler primeiro o boletim epidemiológico, né? Que foi expedido hoje, agora nas 4h30 da tarde. Olha eu passando a mão aqui, gente. Ó, então. Sai fora.
A Secretaria de Saúde de Olímpia esclarece que neste momento monitora 7 casos suspeitos de Covid-19, coronavírus no município. No total, são 5 mulheres com idades de 30, 34, 36, 57 e 59. Nenhuma idosa, graças a Deus. E 2 homens de 39 e 45, também nenhum idoso. Quer dizer, essas pessoas, mesmo que se confirmar, que não tem nada confirmado ainda, mesmo que se confirmar, a chance deles, a maioria inclusive já até está tranquilo, passando bem em casa, né? Pode não ter nenhum problema com a mais grave, no caso de ter tido aí o coronavírus, se confirmar, mas não tem nenhuma confirmação. Das notificações, apenas uma mulher de 30 anos permanece internada na Santa Casa. 5 estão em isolamento domiciliar e a outra já cumpriu o período de resguardo. Ou seja, ela já saiu do período em que ela poderia transmitir o coronavírus, né? Não se manifestou, ela saiu, mas isso não quer dizer que ela não possa estar com o vírus. Ou seja, né? Ela pode ter tido a gripe e a gripe não se manifestou. Pode ter tido o vírus, né? E o vírus não se manifestou. Por isso que vai ter que aguardar o resultado do exame dela para saber se ela tem o vírus ou teve o vírus ou não, né? 5 estão em isolamento domiciliar e a outra já cumpriu, eu já falei. Todos passam bem. Os exames dos pacientes estão sob análise do Instituto Adolfo Lutz. A demora em divulgar os resultados é decorrente da alta demanda que o próprio Instituto vem recebendo. A Prefeitura ressalta ainda que diversas medidas estão sendo adotadas pelas autoridades municipais para evitar o contágio e garantir a prevenção. Esse é o boletim médico de hoje, 18 de março, epidemiológico de hoje, 18 de março, que foi expedido agora à tarde pela Vigilância, pela Secretaria da Saúde de Olímpia, né, e pela Prefeitura. Agora vamos, mais uma vez, à leitura do motivo dessa nossa live, que foi a decisão do Termas dos Laranjais de fechar o parque a partir de amanhã. Por 30 dias. Por 30 dias. A decisão do parque, a direção do Parque Aquático Termas dos Laranjais informa que, após cuidadoso acompanhamento e avaliação dos boletins emitidos pelos órgãos oficiais de saúde, decidiu pelo fechamento de suas instalações a partir de amanhã, 19 de março, por 30 dias, podendo ser prorrogado. Neste momento, esta é a melhor forma de contribuir para a contenção do coronavírus, o Covid-19, apesar de não haver evidências de que o vírus sobreviva ou resista ao cloro presente nas piscinas. A decisão visa proteger a população olimpiense, bem como os colaboradores, parceiros e turistas em tempos de pandemia. O parque seguirá acompanhando os boletins e avaliará, seguindo recomendações das autoridades de saúde, o melhor momento de retornar às suas atividades. Aos que já adquiriram ingresso e desejam reagendar ou solicitar o reembolso, os canais online do parque estão disponíveis para solicitações. O Termas dos Laranjais agradece a compreensão e reafirma o seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todos. Gente, uma bom fim de tarde para vocês, um bom início de noite. E amanhã a gente está aqui a partir das 11 horas. Com a presença do Dr. Newton. E nós estaremos recebendo a visita do nosso guru, do mito da medicina de Olímpia, o médico Newton Roberto Martinez, com S, tá bom? Um abraço, até amanhã. Agora sim, até amanhã, se Deus quiser. Porque é impossível ter uma... chega, por favor. Eu não dou conta mais. Tchau, gente! 98,7.